O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos, quem pode, sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Filho e filha, neste último dia do cerco de Jericó, no domingo, no terceiro domingo do tempo comum, a liturgia nos leva a entender como acontece a conversão do coração. Nossa maior necessidade. Padre não é bobo, né? Padre sabe que tem realidades e realidades aqui. Existem pessoas que vêm do cerco de Jericó. Acredite. Fica no momento de oração. Fica no momento da homilia. Terminou a homilia, vai embora. No momento que vai começar o mais importante, o sacrifício eucarístico de Jesus Cristo. Existem outros, né?
que vêm ao cerco de Jericó para buscar a cura, para buscar o emprego, para buscar algo que Deus tem que lhe dar, porque ele veio no cerco de Jericó. E ai de Jesus se não der. Coitado. Mas, como eu falei, não é que o Padre Joaquim tem raiva dessas pessoas, viu? Eu amo. Pode vir, venha, que aqui a gente vai clamar pela cura, aqui a gente vai clamar o milagre, aqui a gente vai orar, vai profetizar, vai viver do jeito Canção Nova, e vai atrair multidão sim, e vai atrair pessoas que talvez não saibam o que é ser católico. Louvado seja Deus, porque como eu falei, foi do meio de uma multidão, que ao mesmo tempo gritou Hosana, e depois crucificam, que saíram os discípulos, os apóstolos, aqueles que foram os santos mártires da igreja. E não é diferente hoje, essa multidão do cerco de Jericó. Deus está levantando discípulos, Deus está levantando apóstolos, Deus está levantando padres, religiosos, homens e mulheres que vão constituir famílias santas. Eu creio. Você crê? Porque esse é o principal motivo do cerco de Jericó. É o principal. Bom, e hoje nós vamos ver como acontece a conversão. Para iniciar, eu já falei aqui outras vezes. No domingo, fica ligado. Fica ligado na primeira leitura. A primeira leitura ela está sempre relacionada com o Evangelho. Primeira leitura, Evangelho, e aquela oração no primeiro oremos, se você entender ela bem, você vai entender o norte, né? A orientação da missa dominical, a missa mais importante. Muita atenção. Que bom seria se nós, antes de sairmos de casa para a missa, lêssemos essa primeira leitura e o Evangelho. Ia ser diferente, te garanto. Faz o exercício. O celular, né, que te leva a perder horas de WhatsApp, Facebook, toda a desgraça e os infernos, né, que estão aqui dentro, também pode te ajudar a viver bem a liturgia, né? Tem aqui Deus Conosco, outros aplicativos, né? Liturgia Canção Nova, tem uma bênção. Então quem sabe um dia, né, vamos ver cada vez mais filhos fazendo isso, fazendo a primeira leitura, o Evangelho, e esse primeiro oremos para entender o que o Senhor vai falar naquela missa. Então na primeira leitura nós temos o profeta Isaías profetizando 700 anos antes de Jesus falar isso aqui, no mínimo 700 anos antes, e ele fala certinho aquilo que Jesus repete, né? O profeta Isaías, como disse o profeta, Jesus, quando ele sabe que João Batista foi preso, é como que o início da sua pregação, ele sai de Nazaré, da sua região, e vai para a região de Cafarnaum, na Galileia, as margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, se cumpre a profecia: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, para aqueles que jaziam nas trevas da morte brilhou uma luz. Hoje, filhos, o mundo está jazendo nas trevas da morte. Os jovens, seduzidos pela ilusão do prazer sexual, vão se destruindo todos aqueles que os amam. As jovens, né, iludidas pela mídia, pelas músicas, pelas musas, por aqueles que são os astros
daquela TV desgraçada, não vou falar o nome, você já sabe qual é, né? Que está em crise, eu espero que feche, né? Em nome de Jesus. Bom, você aplaudiu, fazer igual fazer algum, mas assiste novela? Hipócrita. Assiste lá o The Voice Kids. E daqui a pouco vamos processar. Você assiste esses negócios? Então cuidado com essa palavra, porque a hipocrisia é a coisa que mais Deus odeia. Então que sirvam para a nossa conversão. Padre Joaquim, cuidado também. Também em casa tem televisão, né? Cuidado. Mas nós precisamos entender que o demônio, ele é o príncipe deste mundo, ele tem feito todas as desgraças possíveis para perder as almas. Eu tenho uma campanha firme aqui, né? Hashtag eu odeio calça leg. E eu estou pensando em lançar outra. Católico não pode ir à academia. Você sabia disso? Aconteceu um fato tão doído, mas tão doído, de uma queda. E depois dessa queda, um profeta de Deus levou essa pessoa que caiu a refletir isso. Academia não é lugar para cristão. Não é. É um lugar muito sensual. É um lugar de muita devassidão. A começar pelas roupas. Qual é o objetivo de ir à academia? Usar camisa apertadinha? Para sentir os músculos, né? Superman. Para que todos fiquem olhando para a tua bunda, para ir arrastando atrás de você todo tipo de homem safado, que depois vai te iludir, te destruir tua vida. Reflita um pouquinho se a academia é lugar de cristão. Mas isso é coisa de louco, né? Do Padre Joaquim, que é fora da casinha, radical, de não sei o quê. Mas tá bom. É só para você pensar, né? Se você acha que está tudo errado, continua. Porque Jesus vai te julgar conforme a tua consciência. Não é conforme as palavras do Padre. O Padre tenta, exorta. Mas nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno. As seduções da sexualidade, as seduções do poder, as seduções da mentira, o desejo de ter, o desejo de ser, de aparecer, de estar à frente, de chamar a atenção, de ser melhor que os outros e tudo mais. Tudo aquilo que é moda lançada, eu faço, eu vivo. Tudo aquilo que passa na televisão, eu vou atrás, eu vejo. Vocês têm notado que o demônio tem investido com tantas distrações para que nós gastemos o nosso tempo com todo tipo de desgraça? O celular está aí, a televisão está aí, a TV a cabo está aí, né? E como é bonito quando alguém diz: Padre, foi difícil, mas eu cancelei. Eu pensei, eu saí daquela que o bispo falou. Lembra daquela que o bispo falou para todo mundo sair? Depois você pesquisa aí no YouTube qual foi a TV por assinatura que o bispo pediu para o povo católico parar de assistir, né? Cancelar a assinatura. E muita gente saiu: não, eu tentei outra, eu fui em outra, mas eu fui vendo que era uma pior que a outra, que essa era uma coisa, parei, cancelei. Isso é bonito, conversão. Mas nós sabemos onde nós precisamos ser atingidos pela luz de Cristo. Eu sei, e peço a Deus que vá iluminando mais, para que eu não perca de vista o que é necessário ser atingido por essa luz. E essa luz, ela brilha para aqueles que jaziam nas trevas da morte. Existem muitas graças sendo alcançadas nesse cerco de Jericó, no do ano passado, lá no Santuário São Judas. Mas eu vou te contar uma graça poderosíssima, um prodígio que aconteceu nesse cerco de Jericó. Quando as pessoas entravam naquele confessionário e diziam:
Padre, já há tantos anos eu não confessava. O demônio me oprimia por uma vergonha. O demônio me oprimia para que eu não fosse à confissão, porque ele não me deixava renunciar ao pecado que eu pensava sempre, de nunca poder deixar. E eu quero, Padre, eu me comprometo, eu estou assumindo que eu vou lutar com todas as minhas forças para não voltar mais ao pecado. E vou voltar à Eucaristia, e vou voltar à confissão, e vou voltar à vida de oração. Isso é o que é o poder do cerco de Jericó. Isso é a luz que é Cristo. É a luz que é anunciada no Evangelho de hoje. E eu sei que Deus opera graças, milagres, né? Na hora da oração as pessoas sentem o toque de Deus e se voltam para Deus. Isso é maravilhoso. E dando continuidade a essa luz que brilha, foi profetizada, é Jesus Cristo, é aquele que chama, né? Convertei-vos, porque o reino dos céus está. E aí Jesus vai à beira do mar da Galileia, e ele vê dois pares, né, de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Estes são os discípulos mais importantes. Pedro, o primeiro papa. André, o primeiro que seguiu a Cristo. Tiago, o primeiro que teve a sua cabeça cortada, né? O primeiro mártir, o primeiro apóstolo mártir. E João, discípulo amado, o último, o que escreveu o último evangelho, que escreveu o Apocalipse, aquele que acolheu Nossa Senhora no que era seu. Os mais importantes. E Jesus vai passando e ele faz um chamado, né? Ele vê ali Pedro e Tiago e diz: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente o seguiram. Depois ele anda um pouco mais e vê outros dois irmãos, Tiago e João, e diz de novo: chama-os, segui-me. E eles imediatamente o... Ajuda o padre. E eles imediatamente o seguiram. Não está parecendo um abracadabra? Uma palavra assim, né? Segui-me. E não há como resistir à força da palavra. Não parece isso? Está tudo errado. Não existe abracadabra. Não dá nem sair essa palavra aí. Não existe essa palavra mágica na Igreja Católica. Aqui é fé e razão. Fides et ratio, escreveu São João Paulo II junto com Bento XVI. Nossa fé é fé e razão. Como foi que estes homens deixaram tudo para seguir Jesus? Vê como é estranho que chegasse ali um homem que eles não conhecem, que eles nunca ouviram, e dissessem: segui-me, e eles deixassem tudo e seguissem Jesus. Você trabalha com o quê? Né? Se é que você trabalha. A pessoa chegar alguém lá, ó, vem, segue-me, deixa tudo aí. Você vai deixar tudo e seguir um desconhecido? Duvido que você faça isso, só se for muito louco, né? Aí fiquei imaginando eu, né? Estou lá no meu Pará, do outro lado do mundo, né? Lá no meu trabalho, na minha escola, eu era funcionário público, cursando minha faculdade. Aí vai que um dia aparece lá um senhor que eu nunca tinha visto na vida, vamos dizer que eu nunca tinha visto, cabecinha branca, olho verde, né? Aqui de Cachoeira Paulista, fosse lá em Castanhal, no Pará, né? E dissesse: Joaquim, segui-me, deixa tudo, vem para a Canção Nova. Eu ia olhar para ele: é louco, né? Vou nada, nem te conheço, né? Desculpa aí, padre, mas vou não. Então, como é que aconteceu esse seguir Jesus, esse deixar tudo? Vamos lá. O exemplo dos apóstolos começou em Mateus capítulo 3,
Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, até junto de João, para ser batizado. Para ser batizado. De repente, depois de ser batizado, Jesus saiu da água, e o céu se abriu, e veio, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, e vi sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: esse é meu filho amado, nele está o meu agrado. Quando Jesus foi batizado, aquele prodígio do batismo de Jesus correu a região. Todos ficaram sabendo e ficaram questionando: quem é esse João Batista? Quem é esse Nazareno que foi batizado, sobre o qual João Batista, que tem feito milagres, prodígios, que está pregando no deserto, viu o Espírito descer, e aquilo foi se espalhando. E Jesus ali já chamava a atenção de alguns. E aí nós vamos para João, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Lá no versículo 32, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. É ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi, por isso dou testemunho, ele é o Filho de Deus. E depois, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos, vendo seu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. E um desses discípulos era André, o irmão de Pedro, que hoje é citado no Evangelho. Deu para entender? Primeiro, Pedro, André, Tiago e João ouviram falar de Jesus. Depois, eles ouvindo falar de Jesus, eles foram seguindo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de João Batista que falava de Jesus. Depois João Batista aponta Jesus, eles começam a seguir Jesus. Jesus diz: o que queres? E eles dizem: Rabi, mestre, onde moras? Jesus diz: vinde e vede. E eles começam a caminhar com Jesus, para só depois deixar tudo e ir dar a vida para seguir o Cristo. Compreendeu um pouquinho como é que acontece? Primeiro você ouve falar dele, se aproxime, venha conhecer Jesus, vai estudar a fé católica, vá ver o que quer dizer, o que é a Eucaristia, o que é o batismo, o que é a fé, por que se reza o terço, aprender, estudar o catecismo, ler a história dos santos, porque não se pode amar aquilo que não conhece. Sabe quando você vai dizer sim para Jesus, entregar toda a sua vida, se você não buscar conhecê-lo? Nunca. E tem gente que vai à missa, que é de grupo de oração, que é de comunidade, porque é assim, a gente diz o sim. Eu dei o meu sim lá em 2009, saí de Castanhal, vim para Canção Nova, mas o meu sim precisa ser firmado todo dia que eu levanto. Toda vez que dói estar na Canção Nova, toda vez que eu sou perseguido, toda vez que eu não compreendo, toda vez que eu não entendo, toda vez que eu sou humilhado, eu preciso dizer de novo sim. Então, para você que não está seguindo tanto Cristo, que não vem na missa de domingo, que ainda não viveu esse processo, olha, se aproxima dele, pelo amor de Deus, porque senão a luz nunca vai brilhar na tua vida, e você pode se condenar ao inferno. Pode. Quem não busca a Jesus, a Deus, e não põe Deus em primeiro lugar, vai botar em primeiro lugar o quê? Ele mesmo, o dinheiro, o sexo, o prazer, o ter e o poder. E com todo o prazer, o sexo, o ter e o poder, vai para o inferno. Vai. Ou você pensa que Jesus estava brincando quando falou do pecado mortal? Ou você pensa que Jesus falou brincando quando ele falou que a entrada para o reino do céu é uma porta estreita?
poucos são que entram por ela. Jesus nunca botou ninguém no inferno. Já viu isso? Já viu falar nisso? Tem gente falando na igreja. Jesus nunca condenou ninguém no inferno. Parece que o inferno está vazio. Olha, no mínimo, o diabo está lá. E junto com ele, milhares de anjos, os demônios. E Jesus disse a uma cidade inteira: e vós, Cafarnaum, pensais que sereis elevados até os céus? Não, sereis precipitadas ao inferno. Eita, padre, é duro, né? É difícil, né? Agora nós não podemos ir para lá. E nós precisamos o quê? Ir seguir Jesus, ir atrás dele, entender, compreender quem é esse Cristo, quem é esse Filho de Deus, que é essa igreja católica, o que são esses sacramentos, experimentar. Olha, eu quero te dar um desafio. O ano de 2020 é o ano da graça do Senhor, amém? Amém. Nós tomamos posse aqui na primeira segunda-feira. O ano de 2020 é o ano da graça do Senhor. Você toma posse? Sim. Então eu vou falar de novo. Quem está na missa de segunda-feira, a primeira aqui, já sabe, né? Segura aí. Diz assim para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você quer viver o ano da graça de Deus? Esse ano, 2020. Então, toma vergonha na cara. Falou ou ficou com vergonha? Estou vendo daqui, hein? Tem que tomar vergonha na cara. Tem que se converter. Tem que buscar os sacramentos. Olha, você que está de queda em queda no pecado, que não crê ainda, que não acredita que Jesus é a luz do mundo, que vai te tirar dessa desgraça. Olha, presta atenção. O pecado destrói. É só ter 5 minutos de sinceridade e pensar: meu Deus, essa relação sexual não está me fazendo feliz. Meu Deus, esse dinheiro, fruto de engano, roubo e mentira, não está me fazendo feliz. Meu Deus, não assumir o meu compromisso de pai e esposo não está me fazendo feliz. Então vem para a graça de Deus. Faça uma boa confissão. Renuncie o seu pecado. Vem receber Jesus na Eucaristia em estado de graça. E ora muito. E eu vou te dizer: o ano da graça de Deus vai acontecer na tua vida. Eu te garanto, não é pela força da palavra do Padre Joaquim, ou sei lá, do Padre Jonas, ou da igreja, ou mesmo dos santos que você mais ama, São Francisco, ou sei lá o que. É pela força da palavra de Cristo. Porque para aqueles que andavam, que jaziam nas trevas da morte, brilhou uma luz. Acredite. Então o processo é conhecer, buscar, compreender, para um dia ter no coração a força de dizer: eu te seguirei para onde quer que fosse que o Senhor me mande. Amém? Amém. E eu segui para a canção nova, né? Vocês estão vendo aí, né? Mas você tem que seguir a vocação que Deus te pede. Um pai e uma mãe, né? Vocês sabem o quanto é responsável um pai e mãe? Nós precisamos educar os filhos na fé católica. Você sabe como isso é difícil? Muito! Porque hoje não se aproxima de Deus, não se vai colocando na cabeça as coisas de Deus. Deixa a criança, desculpa, ser uma vagabunda. Eu vi cenas assim, de crianças que pedem para a mãe até mexer o Nescau dentro do leite, porque ele ainda faz as chantagens, né? Mexe aqui, mãe, que a senhora faz mais gostoso. A criança não é ensinada a dobrar a sua cama, a fazer os pequenos trabalhos, a ajudar a mãe a lavar um copo, a rezar, a ir à missa, querendo ou não querendo.
vira noites e noites no celular, vira noites e noites no computador, não aprende o que é disciplina, não aprende o que é educação, não aprende. E depois colhe-se os frutos, né? Das casas de recuperação cheias, dos filhos que não rezam, dos filhos que dão todo tipo de problema para os pais. Então, colocar na cabeça deles: existe um Deus, esse Deus enviou Jesus, Jesus é o Filho de Deus, deu a vida na cruz. Nós precisamos dos sacramentos, ensinar a rezar a Ave Maria, levar na missa, dizer o que é o sacrifício da missa, dizer o que é a Eucaristia, dizer o que é a confissão, falar da primeira Eucaristia, ler história de santo. Se nós não fizermos isso, nossos filhos nunca caminharão para Deus. Mas sabe por quê? Porque nós não caminhamos, porque nós vivemos de WhatsApp, Facebook, internet e de todo tipo de distração. Mas buscar o Senhor no estudo, na leitura dos santos, na oração pessoal é muito raro. Como é que vai dizer sim ao chamado desse jeito? Não vai. Amém? Amém. Então, como eu sei por experiência própria que se não for a graça de Deus eu nunca vou sustentar o meu sim, e eu sei que você também não. As três coisas, que eu tenho repetido tantas vezes: comungar, confessar e orar, nós temos que buscar com toda a força do nosso coração. Confessar, como eu digo, eu não vou poder te atender agora, né? Temos dias ali, vem nos outros dias, a gente vai atendendo. Tem as paróquias, os vários padres, graças a Deus, de São José. Comungar, só estado de graça. Não sei se você está preparado. Se não tiver, pelo amor de Deus, não comunga. Porque olha, vou imitar o padre José Augusto. No dia 26, quando você chegar no céu, Deus perguntar para você se comungou em pecado mortal, por quê? Por que você fez aquele sacrilégio? Eu não sabia. Não sabia? Olha, dia 26 de janeiro do ano 2000, o Padre Joaquim, lá na Canção Nova, às 8h05, te falou. Vai estar lá escrito. E quando eu chegar lá, Deus não vai me cobrar que eu não tenha falado. Deu para entender? Dias atrás eu falei uma que até eu mesmo achei engraçado, né? Chegou um filho no confessionário e ele queria, porque queria que eu dissesse para ele que o pecado não era pecado. E brigou. Aí eu disse: olha, não é possível, eu não vou conseguir te dizer. Aí dentro de mim eu ficava pensando, né? Se eu disser isso para ele, vai ele para o inferno e eu. Então se é traidores, vai um só. E que seja ele. Brincadeira à parte, eu não quero levar para a minha vida sacerdotal de ter faltado de falar para você. O pecado é pecado, filho, e ele te destrói. Casado não usa camisinha. Casado não faz coito interrompido. Casado não faz vasectomia, operação. Casado não toma anticoncepcional e pílula no dia seguinte, que são abortivas. Claro que tem as pessoas que tomam por outra realidade. Isso aqui você tem que procurar o seu médico, procurar outra coisa. Estou falando quem toma isso para não ter filho. Está contrário ao mandamento da igreja, não pode comprar. Você que namora, é noivo, não pode ter relação sexual. Se tem, não comungar, porque isso é sacrilégio, é comungar a própria condenação de São Paulo. Se você renunciar a tudo isso, ir ao confessionário, viver a graça, viver a confissão, viver a Eucaristia, viver a oração, eu te garanto, essa dor, esse vazio, essa desgraça que tem tomado conta do teu coração, vai desaparecer, porque o poder da graça de Deus é a luz que dissipa a treva. Toma posse dessa verdade. E como eu sei que o Padre pode gritar aqui noites e noites inteiras e não entra no teu coração se não for pelo poder da graça, vai ficando de pé. Vai ficando de pé e pedindo que a graça de Deus adentre no teu coração, que ela te convença. Que ela te convença que você precisa rezar, que você precisa ter momentos de intimidade com Deus. Que ela te convença que este cerco de Jericó, eu sei que tu não podes, meu Deus.
E o maior poder de Deus em vista de nós é a salvação, é a conversão. Vai pedindo, vai pedindo. Senhor, eu desejo a tua verdade, eu desejo a tua palavra. Eu desejo, Senhor, me converter. Eu desejo trilhar o caminho que trilharam Pedro, Tiago, João, André, de ouvir falar do Senhor, de ir ouvir a tua pregação, de ir ouvir a pregação dos seus profetas, para um dia dizer sim, definitivamente ao teu chamado. Eu desejo, Senhor, eu desejo. Vai pedindo ao Senhor que coloque no teu coração o desejo de estudar a doutrina da igreja. Vai pedindo ao Senhor que coloque no teu coração o desejo de deixar esse WhatsApp, essa televisão excessiva, essa internet, essa perca de tempo, o tempo que você leva dentro do pecado, na bebedeira, na drogadição, na sexualidade desregrada, para se dedicar ao Senhor, a busca da pureza, a busca da intimidade com Deus. Cantemos a música, tema do nosso Cerco de Jericó, para pesarmos nessa moção única e pedirmos a Deus que tudo pode, o nosso milagre, a nossa conversão. Creio no poder de Deus, uma voz. Ele é poderoso. Eu creio que nada se compara ao teu poder. As investidas do demônio, as tentações não se comparam. Eu te falo, eu creio. Eu creio. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor vai dissipar essa terra. Eu creio que esse é o ano da graça, Senhor. Eu creio. Nada se compara ao teu poder. Sim. Sei que tudo podes, meu Deus. Sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu creio. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu creio. Ora no Espírito. Você que não ora no Espírito Santo, pede o dom agora da oração em línguas. É o menor de todos os dons, mas é o dom que abre a porta, abre a ação da graça para os dons maiores. Vai orando no Espírito Santo, vai repetindo o que você ouve agora, vai repetindo essa oração que brota dos lábios do teu irmão. Receba a graça do Senhor, e assim vai se abrindo ao dom do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, todo mais será acrescido. Ser batizado no Espírito Santo, e o desejo de buscar a Deus incessantemente vai nascer vida no seu coração. Sei que tudo podes, meu Deus. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti
eu creio. Eu ouvi da boca de um profeta no final de semana passado que a canção nova, ela é um dom da graça de Deus para a igreja, para levar as pessoas ao batismo do Espírito Santo. Por isso eu quero pedir que essa profecia da boca do Padre Jonas se estenda agora pelo poder do Espírito Santo a todos os que vivem esse cerco de Jericó. Você, meu irmão, canção nova, consagrado, estende as mãos agora. Não, você fica de mãos baixas, recebendo a oração. Os consagrados da canção nova, estendem as mãos agora. Onde quer que você esteja, na lanchonete, cantando, na sua função. Você é um consagrado que tem esta autoridade, não sua, mas dada por Deus, de levar o batismo do Espírito Santo. E agora vai clamando que estes sejam batizados no Espírito Santo. Senhor Deus de bondade, nós te pedimos o batismo do Espírito Santo. Nós te pedimos um dom de conversão, de quebrantamento de coração, de mudança de vida. Nós te pedimos, Senhor, que esses filhos sejam impactados pela tua graça. Eu te peço prodígio, Senhor. Eu proclamo graças extraordinárias. Eu quero pedir, Senhor, que esses filhos sejam impactados. Haja agora repouso no Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o dom de línguas. Você que não ora em línguas, ore no Espírito agora. Ser liberto pelo poder do Espírito Santo agora, dessa desgraça que habitava o teu coração. Você que tinha um desejo desenfreado pelo sexo desregrado, ser liberto agora. Batiza no Espírito Santo, Senhor. Batiza no Espírito Santo, manifesta o teu poder. Porque batizados no Espírito Santo, tudo mais será acrescido. Porque nós sabemos que tudo pode, Senhor. Nós proclamamos que o Senhor pode tudo. O Senhor pode mudar os corações. Sei que tudo podes, meu Deus. Sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu creio. Cante você, com essa certeza. Sei que tudo podes, meu Deus. Sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Pessoas foram alcançadas por essa oração na transmissão. Você que recebeu o toque do Espírito Santo e repousou durante essa oração, vida nova, filho, vida nova. Você não está aqui, você está acompanhando pelas transmissões, não sei se da rádio ou da internet, e você repousou no Espírito, participando aí onde você está. Vida nova. Deus faz em você uma restauração completa. Não tenhas medo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e